bom dia, tudo bem com vocês? Um bom domingo para vocês. Hoje nós novamente, desculpe aqui, faremos um vídeo sobre um tema muito polêmico, que é aterramento de circuito elétrico, tá bom? É um tema polêmico que cada um tem uma versão e há muita coisa que nunca foi dita e que nem sempre é conveniente que seja dita por questões de comércio, digamos assim, questões comerciais. Então vejamos aqui. Em primeiro lugar, vamos considerar a física do fenômeno elétrico natural ou artificial, no caso, circuitos domésticos, industriais, circuito elétrico em geral. Toda ocorrência de corrente elétrica natural, digamos, raios, se deve à diferença de potencial entre cargas eletrostáticas atmosféricas em relação à Terra, certo? Então tem uma diferença. Se duas coisas têm a mesma potência, estão equipotenciadas. Quando uma está mais alta, está mais baixa, tem uma diferença de potencial. Essa diferença gera uma energia. Então, quando você tem assim, na alta aqui, a eletrostática, a Terra aqui baixa, a tendência é que isso aqui, uma hora, descarrega em direção à Terra para ser dissipada essa diferença energética, tá? De potência, de nível de potência, patamares de potencial energético, tá bom? Isso a gente já estudou, bom, alguns já estudaram no ginásio ou colégio antigamente, tá? Então, potência elétrica, no caso que nós vamos tratar, o potencial elétrico, é um fenômeno físico em que atuam capacidades energéticas semelhantes e que tende a crescer essa capacidade quanto mais se afastam entre si, tá? Em questão de altura, em questão de diferença, de elevação de potência, tá? No caso, por exemplo, diferença potencial entre fase A e fase B, que pode ser, digamos, de 127 volts, que é a unidade de medida de potência elétrica, tá bom? Ou 220, 280, 1000 volts, sei lá o que mais, tá? Etc. Toda a energia potencial, seja elétrica ou mecânica, se anula quando se equipotencializam, ou se situam no mesmo patamar energético, O que seria essa? Energética, sim, elétrica a gente já viu, Diferença de potencial entre fases. Mecânica é quando, por exemplo, tem uma pessoa no térreo e outra no terceiro andar. No terceiro andar está com maior potencial cinético aqui, Tá? Quer dizer, se essa aqui pula o primeiro andar, quebra a perna. Se essa aqui pula o terceiro, morre. Tá? E se as duas estiverem no quinto, não, vamos dizer, no 20º andar, e estiverem paradas, estão equipotencializadas, estão com a mesma energia. Agora, se uma avançar e cair, aí o que vai acontecer? Ela vai ter que potencializar essa energia com a da Terra, Então ela vai sofrer uma queda enorme e vai morrer, tá? Então, como já dissemos, a diferença de potencial elétrico entre a Terra e cargas estáticas da atmosfera faz com que raios sejam gerados e atraídos pela Terra, tá? Elas são atraídas, onde dissipam essa diferença energética, tá? Em forma de luz, som e calor. Primeiro você vê o raio, depois você escuta o trovão, depois você vê a explosão, incêndio, essas coisas todas, tá? A Terra, na verdade, todo mundo sabe, é um grande dínamo, gerador de campo eletromagnético, que nos protege do vento solar, raio cósmico, etc. Todo mundo tem vários reviews sobre isso, e por aí, a gente já sabe. Mas, quer dizer, como essa corrente elétrica, produto de uma diferença potencial energética com respeito à Terra, essa da atmosfera, ela tende a retornar para ela, A gente já falou isso. Mas é preciso ter em mente um detalhe muito importante, não é tão simples assim, Essas coisas do aterramento. A superfície da Terra, como o patamar zero de toda a energia potencial, é distinto do caminho para a Terra ou do sistema de aterramento, criado para proteger instalações e equipamentos conectados a um circuito elétrico. Tá? Então é diferente o aterramento natural de um raio, que a Terra atrai essa energia, porque tem essa diferença, vai do alto para o baixo, tá? Que tem a gravidade e tudo mais. Assim como uma pessoa caindo, ela perde a energia potencial quando bate na Terra e acabou, está no grau zero, tá bom? E o sistema de aterramento é onde você induz que uma corrente de fuga ou de falta vá para a Terra por um caminho. Você abre um caminho para que essa corrente não vá para a Terra usando uma pessoa ou um animal como caminho. Beleza? Então digamos assim, um aterramento induzido, criado
pelo homem criado para proteger equipamento e instalações, em primeiro lugar. Só mais tarde se pensou em proteger pessoas e animais, tá bom? É bom que tenha em mente essa diferença. Né? Pulando assim, os detalhes teóricos, que é muito chato, vamos usar as perguntas aqui básicas. O que é um circuito, né? Existe, por exemplo, circuito de jogos, né? O Roland Garros, Wimbledon, né? Que começa aqui, vai ali e termina no campeonato, né? A Fórmula 1, tá? Interlagos, Suzuka, e tudo isso aí é o circuito. Turismo, né? Circuito de turismo do Nordeste, por exemplo, né? Então, é o circuito. Mas o que é comum em todos os conceitos acerca da natureza no circuito? É que circuito se refere a algo onde ocorrem eventos de circulação constante num sistema fechado, tá bom? Né? Um percurso fechado, tá? Bom, aqui é preciso entender uma outra coisa básica. Vamos aqui a minhas referências, me desculpe, é que é meio longo, tá? A corrente elétrica, tem que entender isso. Esse aqui é o conceito básico que desde há 40 anos atrás, os especialistas, principalmente no norte-americano, têm ensinado, porque, como vocês sabem, nos Estados Unidos, para ser um eletricista, não basta você ir na loja de ferragens e falar, me dá um disjuntor e 20 metros de fio 2,5. Não, você tem que fazer um curso, prestar um exame público e ser capacitado e licenciado e se filiar, entendeu? À Irmandade dos Eletricistas, tá? Um sindicato, beleza? Não é como aqui tão fácil, né? Ser pedricista, encanicista, não. Eletricidade é coisa séria, mexe com vida, beleza? E segurança, tá bom? Então, qual é a teoria básica desse pessoal? A teoria básica desse pessoal é o seguinte, tem vamos mostrar aqui, fazendo isso. Tem uma fonte de energia, né? Source power, né? Fonte de potência elétrica, né? Um transformador, a rede elétrica pública, tá? E tem aqui uma carga, vamos supor aqui uma lâmpada, tá? Essa corrente vem daqui, passa pela carga, realiza um trabalho, né? Há um consumo aqui, em termos de watts, e retorna para a fonte. Veja bem, ela vai da fonte, passa para a carga e retorna para a fonte. Não existe essa coisa que ela quer ir para a Terra. Não tem isso. Porque a energia elétrica flui num sentido, numa direção, um vetor. Entendeu? E retorna para ela, para poder dar continuidade aqui. É um circuito por causa disso. Tem que ter uma continuidade, uma sequência energética aqui de elétrons que passeiam nesse sentido. Né? Não há porque, não existe essa coisa que a energia quer ir para, a corrente elétrica quer ir para a Terra, ela não quer ir para lugar nenhum. Ela quer voltar para a fonte de onde ela saiu, ela quer fazer esse circuito aqui. Né? Esse circuito a gente chama de circuito elétrico, tá certo? Beleza? Então, quando, né, ela faz esse percurso da fonte de volta, sai da fonte e volta para a fonte energética, tá? O source power, como diz os Estados Unidos. Quando uma corrente elétrica é desviar desse caminho normal, tá? Aí que ela coloca em risco a vida e a saúde de pessoas e seres vivos em geral, ao atravessar os seus corpos para se dirigir à Terra. Então a Terra usa o corpo da pessoa para atrair essa corrente que está solta, né? Ela não está no sistema, ela está saindo de um sistema fechado, indo para um sistema aberto, tá bom? Essa que é a verdadeira natureza do aterramento. Não há nada que a corrente queira ir para lugar nenhum. A corrente só quer ir de volta para a fonte de onde ela saiu, para fechar o circuito. Porque os elétrons estão circulando. Não é nada mais que isso, tá? Essa é a ideia que tu não fala, não, toda corrente quer ir para a Terra. Não quer ir para lugar nenhum. Ela quer ficar dentro do circuito. Tá bom? Então aí vem, né? Essa coisa. Tá o circuito, de repente, num ponto desse circuito, há uma corrente de falta. O que é a corrente de falta? É o desvio do fluxo normal dessa corrente. Né? Para isso tem equipamentos que detectam esse desvio como um resíduo. Por isso que vem aquele termo do IDR, né? Que é o interruptor diferencial residual. Né? Essa diferença entre o que vai e volta é esse resíduo que diz que tem alguma corrente de fuga. Imediatamente fecha curto com terra e desliga o sistema todo, o circuito todo, beleza? Vou falar disso mais tarde, tá bom? Então, a pergunta é, mas se essa corrente elétrica está encerrada no circuito, monitorado por aparelho de interrupção, né? Como é que ela escapa, né? E flui desse motor perigoso para a Terra, né? É exatamente essa coisa aqui. Digamos de dois modos. Assim.
Ou devido a uma corrente de falta, como eu falei, acidental, tá? Um fio encosta na carcaça metálica do equipamento, tá bom? É o contato de linhas vivas, tá? Com partes metálicas do equipamento aterrado, pode estar, não tem problema. O problema é que ela sai do seu percurso normal e entra em contato com uma corrente de falta, tá? Entendeu? Que é um desvio do fluxo normal. Né? Ou por meio de contato com seres vivos, com esse equipamento energizado, né? E que não estão aterrados, por exemplo. Então ele é outro fio terra, né? Tá bom? Então vamos aqui, vamos em frente. A corrente de falta aqui, né? Por exemplo, disjuntor, né? Cabo de aterramento, interruptores inteligentes, etc., estão desenhados para desarmar ou desviar essa corrente de falta, onde há uma corrente que ela é desviada do fluxo normal e cria um outro caminho secundário, tá? Ela flui para a carcaça, seja para onde for, para a laje, por um caminho secundário que não foi desenhado por isso, é por acidente, tá? Falha de instalação, sabe? Algum pombo que entrou no meio, um rato que foi roer o fio, sei lá. Tem várias razões, tá? É uma corrente anormal, então, essa aqui sai do fluxo normal, né? É uma corrente de fuga, né? Surge o circuito elétrico e interrompe o seu fluxo habitual, porque foge, né? É desviado de uma porta, por isso que também é chamado de corrente de fuga, tá? Esses conceitos têm que ser bem delineados, porque, né? A pessoa fala, quando falta do quê? Falta de vitamina? Não, né? Entendeu? É falta de quê? De duas coisas, tanto de aterramento como de fluxo normal. Ela é anômala, ela não pertence ao circuito, ela cria um novo caminho, tá? E é uma falta do fluxo que é registrado aqui. Aqui entra com 110, aqui entra com 109,999. Houve uma falta aqui. Tá? Então tem que entender bem esses conceitos, beleza, minha gente? Então, essas coisas escapam do circuito e tal, através da carcaça metálica, através do corpo da pessoa que encosta ali e tal, para achar uma via para a Terra. Por quê? Porque a Terra atrai. Ela tem essa capacidade, como eu falei no começo, tá? E como a corrente é uma coisa invisível, acidentes letais acontecem. Ninguém vai adivinhar que você vai mexer na geladeira, ela está eletrificada, né? Beleza? Não dá para enxergar, né? Às vezes dá para ouvir o motor com uma... Está diferente. Bom, então vamos dizer que o aterramento é necessário quando há um equipamento com estrutura metálica não isolada, tá bom? E ligado a um circuito elétrico, portanto propício a gerar uma corrente de fuga, tá bom? Então tem que ter aterramento, isso aí já é equipamento. Vocês percebem que estamos falando de equipamento, tá? É uma carcaça de um equipamento, não é de uma pessoa. Não tem a ver com pessoa nem com seres vivos, tem a ver com instalação e equipamento, uma relação entre instalação elétrica e equipamentos, tá? Aí você aterra para quê? Né? Não haja, né? Incêndios, perda de equipamento, destruição da instalação, etc, tá bom? Então vamos dizer que é necessário quando tem esse equipamento, tá bom? Por exemplo, geladeira antiga, máquina de lavar antiga, ferramenta elétrica, né, com corpo metálico, coisa assim, precisa estar ligada a tomadas que possuem algum tipo de sistema de desarme desse equipamento, né, quando dá aquela tal corrente de fuga. Tem que ter o aterramento, tá? Sistemas que detectam, né, um desequilíbrio na circulação da corrente entre fase ou fase neutro, né? Ou seja, que estão operando no regime de fluxo anômalo instável, essa é a corrente de fuga. O que acontece? É que em algum ponto está sendo prejudicado o fluxo normal do sistema. Já falando disso, vamos para outro ponto. Tá. E outra coisa, nem todos os equipamentos elétricos necessitam de tomadas aterradas, desde que os mesmos não possuam carcaça metálica sem isolamento. Né? Tá bom? Se o equipamento tiver, que nem os equipamentos atuais de esmerilhadeira, serra manual, eles têm duplo isolamento, né, interno. Então não precisa de aterramento. Por isso que não tem 3 pinos no plug desse, tá bom? Atente para isso. Não basta olhar para o pino para dizer, não tem o terceiro pino, então não precisa de aterramento. Não, já tem um substituto do aterramento que é o isolamento interno. Por isso que não tem nenhum sistema de aterramento nesses equipamentos. Não confunda as coisas, tá? Tem gente que fala tudo pelo contrário aí, tá bom? Cuidado com isso.
E nem toda tomada precisa estar com cabo de aterramento para que acidentes elétricos possam ser evitados. Tá? Não confunda isso aí, tá bom? Tá? Tem tomada que não tem aterramento e está protegido. Lá para frente eu vou mostrar o que quer dizer isso. Atualmente, a maioria dos aparelhos elétricos tem carcaça de plástico, né? Que é o isolante, né? Mesmo o chuveiro, até a tubulação é de PVC, o chuveiro a rosca é de plástico, tudo é de plástico, está protegido, tá bom? Tem aquele terra, na verdade, você entendeu? Por uma precaução extra. Tá? E essa precaução extra também diz respeito à preservação do equipamento de chuveiro também, tá? Não é da pessoa apenas não, tá? Então, não possui plugin de esses equipamentos com isolamento interno, não precisa de plug de aterramento, tá? E não precisa de tomada aterrada. É estranho falar isso, né? Mas é o que acontece, né? Bom, as normas vigentes proíbem construção novas e reformas sem o tal do poste padrão, sem as novas tomadas tipo N, que eu já falei que não são boas, tá? Essas tomadas com aterramento, né? Tá. E não pode também fazer obra nova sem interruptor diferencial residual, né? IDR, e sem DPS, tá? Dispositivo de proteção contra surto, né? O raio e tal, a sobrecarga do transformador, essas coisas todas, né? Nunca se pensou nisso. Começou a se pensar nisso, na verdade, quando isso começou a dar lucro. Veja bem, ficou mais de 100 anos sem nada disso, tá? Então existe um certo grau de hipocrisia nesse negócio de querer que a terra, que põe DPS, IDR e tal, né? Porém, essas exigências, tá? Nem sempre corretas. Acontece, apesar dessas exigências, milhões de casas antigas pelo Brasil afora operam sem proteção especial, sem nenhum sistema de aterramento, ou quando muito com aterramento parcial tipo TT, né? Vai de uma tomada para uma haste lá fora. Lá. Isso aqui eu vou pôr que eu tenho um computador, estou com medo de que queima. É só isso. Né? E nem por isso deixa de ser segura a casa. A gente põe o aterramento geralmente mais pelo equipamento em si, né? Proteger o equipamento, tá? Né? Para que essa corrente de falta não vá para o circuito queimando ele todo, tá? Vai para a terra, desvia pela terra, tá? Não. Então essas pessoas estão vivas. Milhões de pessoas nunca morreram por causa da eletricidade sem um fio terra, tá? Por causa do que não tem fio terra. Isso é uma lenda, tá? É um mito, tá? Né? E tem casas com mais modernos equipamentos que pega fogo porque deu um mau contato, o cara instalou errado, falha humana, né, no caso. Sabe como é que é? Foi lá um rato, roeu o fio, encostou no outro, entendeu? O disjuntor, né, não detectou a tempo e houve um incêndio porque usou um cabo, a mesma provado para metro, que é de péssima qualidade, isolamento inflamável. Então, pegou fogo. Então, não é questão de rico e pobre, tá? E nem de equipamento, né? Tem outros fatores. E pode ter o serviço de gente não qualificada, que tem muito, tá? Então vamos fazer uma diferença agora entre aterramento de fornecimento e de circuito, tá? Porque, veja bem, por que aquelas casas então humildes, desprovidas, todas atualmente têm relativa proteção? Não, porque estamos falando de chuveiro, já falei, né? Hoje é tudo de plástico. Né? E todas essas máquinas de lavar que eram assassinas, impiedosas, hoje tem, né? Os controles de plástico, circuito selado, então é difícil haver fuga de corrente e logo morte, tá? Né? Então vamos aqui mais para frente, tá bom? Bom, então, e você sabe, né, que a mera existência de aterramento por si só não desliga o circuito. Isso que é importante especificar, tem mito. Que, né, tem terra, então está protegida porque desliga. Não desliga circuito nenhum. A única coisa que desliga circuito é curto-circuito e aquecimento, tá? E sobrecarga, vamos dizer assim, né? Muito energia, por exemplo, um raio que dá aquela indução de corrente contínua, não é alternada não, tá? Alternada é da nossa rede. O raio natural é corrente contínua e muito poderosa, tá? Da ordem assim de milhares de volts que né? São perigosíssimos, mas tudo bem. Então, o fato de ter aterramento não vai desligar o circuito, tá? Não impede, presta atenção, não impede que você tome choque. Tá um negócio aterrado. Tem lá, né, um forno que está com a carcaça energizada, tá? E tem o terra, tá aí fluindo corrente para o terra, está aumentando a sua conta de luz.
Tá, o que isso quer dizer? Protege contra choque? Não, se você pôr a mão lá, você vai ajudar o fio terra daquele equipamento a mandar a corrente para a terra. A terra vai usar você e o fio terra para puxar essa corrente de volta para ela. E você vai tomar um tremendo choque. Não vai morrer porque o fio terra está levando a maior parte da carga, vamos dizer, da corrente. Mas você vai tomar um choque se você pôr a mão. Então não está protegido, não desliga e não protege contra choque. Isso é fato. Tem gente que morre porque vê um aparelho de alta tensão aterrado, está aterrado, põe a mão e morre. Né? É fulminado, né? Carbonizado na hora, tá? Então, não desliga e nem protege, né? Parte da corrente de fuga vai para o corpo humano, porque o corpo humano também é um bom condutor de eletricidade, tá? Então, para evitar isso, o equipamento e a pessoa tem que estar, por exemplo, as duas em cima de um tapete de borracha. O equipamento está em cima, na indústria, por exemplo, de um tablado isolado, para que ou faz um wiring, você conecta todos os aparelhos elétricos entre si e você se conecta a esses aparelhos com uma pulseira, um cabo e um clipe. Porque você estando na mesma potência, não há como... Estando na mesma potência quer dizer o seguinte, não há transmissão de energia de um para outro, porque estão na mesma potência. Então não há problema de vir um choque de um aparelho para você e de um aparelho para outro energia extra. Estão tudo no mesmo patamar, a mesma coisa que tá todo mundo no 15º andar, tá? Tá tudo lá, ninguém vai morrer, só morre o que pular, tá bom? Isso que acontece. Bom, então tá. Explicar, né? O que nunca foi explicado nessa história toda é o seguinte, que existe aterramento do fornecimento, tá? Público, e o aterramento de circuito. O aterramento do fornecimento, né? Ou grounding, em inglês é grounding. Earthing, grounding quer dizer aterramento, é o mesmo sentido, só que usado em situações distintas, tá? Diz respeito ao circuito do neutro, pelo qual a corrente de fase retorna à sua origem, ao fonte, tá? Retorna para o transformador, tá bom? Então, quando tiver uma carga, né? Sistema TN, TNS, né? Quando tiver uma carga vindo pela fase, os caras dizem uma mentira por aqui, que o neutro aterrado porque pode vir do transformador através do neutro uma corrente para sua resistência. Isso não existe. O neutro quer dizer que não há carga nenhuma. Nem que haja um curto entre fases, não vai ter carga aqui. O processo é o contrário. Quando vem da fase uma sobrecarga e adentro do circuito elétrico da residencial industrial, o que acontece? Se o neutro estiver aterrado, ele imediatamente manda para o terra essa energia, né, extra, sobrecarga. Manda essa corrente extra vai embora, através do neutro e do aterramento do neutro. Então o neutro já conecta com a terra, vai tudo embora. Então o pensamento que você tem que ter é o contrário, tá bom? Porque o neutro serve exatamente para facilitar essa circulação dele, como eu falei, do circuito, tá bom? Né? E não para trazer coisa de fora, ele não traz nada, ele circula o que entra pela fase, ele por si não traz nada, tá bom? Então, é explicado ao contrário, tá? Sobrecarga, então. Agora, o earthing, que nós vamos entrar, esse aqui é o aterramento de fornecimento, tá? É o ground que vem da rede pública para a tua casa. E aterra o neutro para evitar que pela fase haja alguma sobrecarga que prejudique a instalação elétrica e os equipamentos daquela casa, tá bom? Esse que tem que entender. Agora, o aterramento de circuito, earthing em inglês, garante que eventuais fugos de corrente elétrica, né, conduzida por caminho de baixa resistência, né, serve para proteger, né, entendeu? Pessoas, seres vivos e o próprio equipamento, tá? Então você faz um cabeamento individualizado para cada circuito, tá bom? A forma mais simples desse aterramento é o TT, né? Tá bom? Aquele que vai direto do equipamento para a terra, sem passar pelo neutro, sem passar nada disso, tá? Mas no Brasil tem a proteção do IDR, do DDR, né? IDR e DDR, quando você fala disjuntor, você está falando, disjuntor é uma coisa que faz o quê? Interrompe o circuito, né? O que é diferente do interruptor? Interruptor também interrompe o circuito. Disjuntor é diferente porque interrompe todos os circuitos, tá? O circuito todo, na verdade, o circuito inteiro, tá? O interruptor pode interromper uma parte do circuito. O disjuntor, o circuito inteiro ou todos os circuitos. Por isso que é disjuntor e não interruptor, tá? É uma questão de semântica, mas é importante ter isso em mente, né? Então, dizem que, né, o IDR protege, né?
detecta a corrente de falta da ordem dos 30 mA, logo desarma, você nem tão choque toma, tá? Né? Então, tem outra coisa, mas tá, e tem o DDR, o disjuntor, que faz essa mesma função. Mas o que não é aconselhável no disjuntor é o seguinte: interruptor tudo bem, você põe para o circuito da lavanderia, da cozinha, por exemplo. O disjuntor, como é para a casa toda, não é aconselhável por o seguinte motivo: o disjuntor já existe, tá? E se você faz o disjuntor diferencial residual, quando ele detecta qualquer fogo, ele vai desligar tudo. Então, como você vai saber onde foi que deu o problema? Você tem que verificar item por item, circuito por circuito. Se você põe só no circuito de lavanderia, caiu, você já sabe que você tem que ir lá na lavanderia, né? É mais fácil do que o geral, que você tem que procurar tudo, iluminação, tudo, tá bom? Então, eu aconselho jamais colocar o disjuntor, o DDR. Põe o disjuntor normal, se quiser pôr o IDR, coloque. Mas não faça isso que você vai perder tempo em caso de reparação, tá? Tá bom? Então, assim, é o que eu falei, IDR, circuito, né? Tem enterramento nele, né? Não, isso é meio caro, tá? Mas o cara fala, a vida humana não tem preço, tá? Então tá bom, então gasta o dinheiro aí. Mas, né? Mas tudo tem que ver com esse atraso tecnológico nosso, né? Que os caras, em vez de se preocupar com aperfeiçoar tomadas, né? Como nos Estados Unidos, ficam preocupados em modificar o formato delas, né? Fazer elas mais dificultosas, funda, 3 pinos desalinhados, é uma desgraça, tá? E tudo isso tem a ver com lucro de grandes empresas, tá? Então agora eu vou mostrar um negócio aqui, tá bom? Primeiro eu vou mostrar o que é um circuito elétrico e com derivação, que é esse que eu montei aqui, para vocês verem, tá? Aqui tem um disjuntor, tá? Aqui vem uma fonte, tá? Dá para ver, aqui vem uma fonte que alimenta ele. Isso aqui é um disjuntor. Aqui eu fiz aqui a derivação com conector, tá? De alavanca. Então você vê aqui tem o neutro e a fase em preto, tá? Então a fase vem aqui e distribui, né? Para as duas tomadas. Vai para a primeira e vai para a segunda e volta para o circuito, entendeu? Principal. Então não mistura as coisas, né? A ligação da tomada é individualizada uma, tá vendo? Por isso que tem a fase entrando aqui, daí ela volta por aqui, ela distribui entre dois, ela deriva para dois, né? Duas tomadas, tá bom? A mesma coisa com o neutro, ele vem aqui, volta aqui o circuito geral e ele é distribuído para uma e duas tomadas. O terra é a mesma coisa, vem para cá e vem para cá, depois segue para o circuito principal. E aqui tem uma outra derivação que eu fiz, o circuito principal corre e vai para uma segunda, terceira tomada, tá? E independente dessas duas, esse é o circuito. A corrente vem da fonte, vai para tudo isso aqui, volta para cá novamente, tá? Volta pelo neutro, vai pelo fase, faz toda a carga lá, todas as cargas, né? Essas três tomadas, e volta pelo neutro, né? Volta pelo neutro para a fonte de origem. Essa é a explicação inicial que eu dei, tá bom? Não cometa o erro de ligar uma tomada na outra, põe um fio só aqui nesse e liga esse com esse, atravessa o fio. Não cometa esse erro, você vai aumentar o seu consumo de energia e vai propiciar acidentes desnecessários, tá bom? Então foi mostrar o circuito aqui, normal. Agora vamos falar então, por que eu falei que tem tomada que não precisa de enterramento e te garante que não vai tomar choque e o seu equipamento não vai ser destruído. Porque existe nos Estados Unidos esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, tá bom? Vamos tirar a capinha e mostrar. Esse aqui, né, é uma tomada com sistema G, aqui, ó, dá para ver até aqui, ó, GFCI. Então, isso aqui é um selo que você põe aqui, depois que você instala, você coloca aqui, para mostrar que essa tomada está protegida, tá bom? E aqui está escrito, então, o que ela é? O GFCI. Não sei se dá para ficar parado para ver se o foco normaliza, beleza? O que é o GFCI? Ground Fault Circuit Interruptor. Interruptor de circuito com corrente de falta, né? Com falta de aterramento, vamos dizer, né? O que isso faz? Isso aqui é o seguinte, ele tem até aqui um sistema, né, para você ligar um cabo de terra, se você quiser, opcional. Por que é opcional? Porque é o seguinte, essa aqui é uma tomada, tá, de 110, aqui nos Estados Unidos 110. Então aqui o pequeno é a fase e o grande é o neutro. É diferenciado, polarizado, tá? Para que não haja problema de você, por exemplo, botar uma iluminação e cortar o neutro em vez de cortar a fase, tá? Aí vai continuar fluindo corrente para aquela iluminação pela fase que não foi cortada.
Apesar de não acender, porque o neutro é cortado, não fecha o circuito, mas ainda continua eletrizado, você pode tomar choque por isso. Tá? Então, para evitar isso, todas as coisas americanas tem já polarizado para ninguém cometer erro de instalação. Perfeito? Então, aqui atrás, vocês podem ver, né? Por exemplo, aqui, ó, onde está o neutro, é prateado o parafuso. Tá? Onde está a fase, é dourado, para que você não confunda a fase com o neutro, a ordem das coisas aqui, tá bom? E essa tomada aqui, você pode ver que tem dois botões aqui. O que significa esses dois botões? Que ela é um disjuntor, né? Também é residual, né? Porque o que acontece? Como eu mostrei para vocês, quando aqui o circuito, né? Tá aqui, né? Vamos supor, né? Existe o circuito aqui. A fonte vem para a carga e volta para a fonte. Então, sai aqui da fase e volta pelo neutro. Quando há um desequilíbrio do que entra na fase e sai no neutro, isso aqui tem um disjuntor que desliga automaticamente essa tomada. Desliga, é um disjuntor. Desliga, beleza? Independente de estar conectado terra ou não. Terra ou não. Independente, tá bom? Isso aqui, depois você arma de novo, tá? Depois você vem aqui, plá, né? E arma de novo. Que nem um disjuntor. Ou que nem um IDR. Você arma de novo a tomada. Tá? Então, o que acontece com esse tipo de tomada que é GF, né? Então, é como um IDR, só que não precisa de aterramento, fio terra, é opção, não precisa, porque aqui elas sente, né? Tem um equipamento que detecta, sentia muito, né? Detecta quando há uma diferença de fluxo de entrada e de saída, imediatamente desarma. Tá? É o mesmo sistema de IDR, né? E quando isso aqui, se você tiver o terra aqui, você pode fazer o teste de desarmar. Por quê? Porque ele pega a corrente que está vindo e faz curto com o terra, liga com o terra, aí ele dá uma falta e ele desliga. Aí você articula, liga ele de novo, beleza? Tá? O IDR funciona mais ou menos dessa maneira. Então, veja bem, se você tem esse sistema aqui, também que tem isso aqui, por que tem essa faixa aqui, ó? Porque isso aqui é o seguinte, você conectou a fase aqui neutra aqui, você pode conectar duas tomadas a mais aqui, tá? Você vai para uma e vai para outra, né? Em paralelo, claro. Então, quer dizer, isso aqui protege 3 tomadas, a si própria e mais duas. E 2 duplas, se você quiser, tá bom? Então, é muito mais... Por exemplo, ó, em toda a sua casa você só usa equipamento isolado. Então não precisa de terra na tomada, que está tudo isolado, tá bom? Mas na lavanderia e na cozinha tem água, tem umidade, tá? Tem máquinas como VAP que gastam muita energia, pode haver corrente de fluxo. O que você faz? Você põe tomada, essa aqui, ó. Uma na cozinha já protege 3 tomadas, micro-ondas e mais uma qualquer. E uma na lavanderia, dá para o VAP, dá para ligar o aspirador para o carro e uma outra qualquer. Então você gasta, isso aqui no Brasil custa 130 pau cada um, porque é importado. Lá custa 20, 15, 10 a 15 dólares.